Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do School Business. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza que você que é empresário vai se interessar, que é a tendência econômica para os próximos anos. E também sobre o comércio exterior. Estamos aqui com um especialista, o Giovanni. Depois ele vai se apresentar. E aqui ao meu lado, o sócio da Decolves Business, o Cássio, que também vai se apresentar. Bom. Então, eu sou o Delci Colves, sou contador e CEO da Decolves Business, que vocês que nos acompanham já me conhecem. Então, eu vou deixar agora, vou passar a palavra para o Cássio e depois o Giovanni, que está aqui com nós, vai falar sobre as tendências comerciais para os próximos anos e também sobre comércio exterior. Ele é doutor nisso, hein, pessoal? Eu sou o Cássio Fraga, como o Delci me apresentou aqui, eu sou sócio da Decolves Business. Eu tenho a honra hoje de participar aqui da mesa para a gente... O Delci fala business school, mas é uma escola de negócios, né? Onde a gente senta aqui como aluno, né, Delci? Isso. Sentamos aqui como aluno com vários especialistas passaram aqui por essa mesa e a gente faz pergunta como se fosse uma criança. A gente está aqui para aprender, né? A gente faz pergunta como se fosse uma criança curiosa. Porque são assuntos que a gente acaba tendo que conhecer, mas não dominar, né, Delci? Eu trago uma mansa burra aqui, cheia de perguntinha aqui. Às vezes eu olho a pergunta aqui, eu não entendo nem a pergunta, que dá a resposta. Então, feitas nossas apresentações rápidas, né? Porque o pessoal já que nos acompanha já nos assiste. E vamos lá, né? Se você ainda não acompanha o nosso canal aí, essa aqui é uma playlist exclusiva aí sobre escola de negócios. Tem muitos conteúdos bem direcionados a você empresário, a você empreendedor que queira se especializar em alguma área. Então pesquise ali, a gente tem muito conteúdo aí focado para você que tem seu negócio aí melhorar os seus relacionamentos e o seu conhecimento. Dito isso, né, Delci? O Giovanni vai se apresentar aí. Muito bem, muito bem. Olha, uma honra estar aqui. O Delci, eu acho que ele extrapolou um pouco, falou que eu sou doutor no assunto, também não é para tanto. Mas é uma honra estar aqui com vocês. O Cássio, a gente já teve a oportunidade de... Já gravamos uma vez. Em outro momento ali por uma confraria, né? Exatamente. Com frades, com muito carinho, a gente gravou aquele... Foi muito legal, foi uma conversa bem bacana, então eu tenho certeza que hoje vai ser sensacional. Eu sou Giovanni Oltramari, é um italiano importado do Paraguai, basicamente. Comércio exterior, né? Exatamente. E até contei, inclusive, no outro podcast que a minha história praticamente começou com uma viagem para o Paraguai, há muitos anos atrás. E aí foi daí que começou todo esse encantamento aí pelo comércio exterior. Eu já tenho, formalmente, já tem 10 anos já que eu atuo com comércio exterior. Comecei com exportação, depois fui para importação também. Hoje eu atuo acho que o core business do meu negócio hoje é internacionalização de marcas. Então eu tenho alguns dos meus maiores projetos e os projetos que eu mais me orgulho também são os projetos de empresas que querem se posicionar fora do país ou que querem entrar no mercado brasileiro também. Então esse é um fator bem importante, bem fundamental do meu negócio. E bom, estamos aí para falar um pouquinho sobre comércio internacional, esse assunto que é tão intrigante, tão apaixonante e cada movimento que acontece no mercado aí acaba nos, de alguma forma, impactando, né? E aí eu espero poder responder algumas das perguntas cabeludas do Delci. Cabeludos é o primeiro, tem que decifrar elas. Não, mas vamos começar assim, ó, de uma maneira assim, ó, que eu acho que está todo mundo acompanhando e todo mundo preocupado com com algo que vem acontecendo no mercado como um todo. E no mercado brasileiro, se bem que está dando reflexo a nível mundial, que é essa política econômica dos Estados Unidos, né? E hoje, querendo ou não, ainda o mundo, no nosso mundo globalizado, ele está muito dependente dos americanos, do dólar,
e os Estados Unidos sobretaxou, ou seja, as importações para eles, as exportações nossas, no caso, as nossas estão, na média, aumentou em torno de 50%. E para outros países também teve taxações enormes, alguns menos, outras mais. A questão é assim, Giovanni, o que tu vê isso, assim, qual é a corrente empresarial ou econômica que traz um viés que pode prejudicar essa nossa economia local? Ou não vai prejudicar. Uma boa analogia. Ou vai abrir novas possibilidades, entende? Essa sempre atrás de uma crise vem novas possibilidades. Uma né? tempestade forma belos marinheiros, né? Então fala para nós. Realmente. Não, essa é uma excelente pergunta, eu acho que é o assunto do momento, né? É o que todo mundo quer saber, o que todo mundo fala, sobre a taxação, o que isso vai impactar. E é bem legal a gente começar a falar sobre isso, porque, de fato, sim, para muitos setores, inicialmente, tu tem um impacto muito grande, tá? Mas é importante frisar também o seguinte, os Estados Unidos não é ele é um dos principais parceiros comerciais brasileiros, mas não é o principal parceiro comercial. E para a maioria dos produtos hoje, vamos falar assim, do que é commodity, do que é importante para eles, a taxação foi mais branda, né? Então, no contexto geral, claro que teve setores e setores, né? Teve setores que sentiram muito mais. Eu mesmo, por exemplo, eu atuo, num dos setores que eu atuo para os Estados Unidos é mobiliário, né, móveis, e esse foi um setor que foi muito afetado, né? Tudo que está relacionado com móveis, a madeira, porque os Estados Unidos é o segundo ou terceiro principal parceiro comercial brasileiro nesse tipo de segmento, tá? Então nós tivemos muitos problemas, nós tivemos empresas que tiveram que parar da férias coletivas, nós tivemos empresas que ficaram numa situação bem complexa, principalmente nos polos de moveleiros de Santa Catarina, por exemplo, que produzem mais o mobiliário de madeira, madeira de árvore, né? Por exemplo, esse móvel que a gente tem aqui, ele é um MDP, um MDF, que é um subproduto que é feito da madeira, né? Mas principalmente nos Estados Unidos se consome esse móvel de pinos, né? Então lá eles sentiram bastante esse conceito, esse problema dessa taxação que houve. Mas assim, o que a gente consegue enxergar, tá? O efeito, ele foi muito mais imediato. Tá. Então imediatamente após a taxação nós tivemos diversos problemas que acabaram ocasionando ali, de produto, para onde que vai, o que a gente vai fazer. Mas muito rapidamente também o Brasil conseguiu encontrar novos parceiros. Então, e principalmente para commodity, que o Brasil hoje a gente precisa entender que o nosso principal produto de exportação hoje é commodity, tá? É o segmento do produto primário, né? Que é o nosso principal produto de exportação hoje, é esse aí. Talvez pelas nossas políticas públicas ou da forma como a gente se posicionou no mundo, por vários fatores, né? Esse é o nosso contexto hoje. E o mundo todo precisa do nosso produto. Então a gente vai vender para os Estados Unidos, ou vai vender para a China, vai vender para a Índia, ou para quem quer que seja. E tanto é que não impactou tanto as exportações brasileiras, que nós tivemos, depois do primeiro mês de taxação, que se eu não me engano foi agosto, o primeiro mês, nós logo tivemos um recorde de exportações, então as exportações crescendo perto aí de 2%, 3% em relação ao período anterior. Então, o que quer dizer isso? O comércio internacional como um todo, ele é muito resiliente. Ele é sensível, porque uma situação como essa que aconteceu com os Estados Unidos, ela impacta muito, não só o Brasil, mas inclusive outros países também. Vizinhos. Exatamente. Mas também é muito rápido de você eventualmente conseguir novos clientes. Lógico que para a indústria, por exemplo, é um pouco mais complexo, né? Para a indústria você tem provavelmente uma programação de produção, você tem pedidos já programados, você tem peças que foram desenvolvidas exclusivamente para aquele mercado, e aí você tem uma previsão de venda, que aí a partir do momento que você tem essa quebra na cadeia, é muito difícil de você refazer produto.
Às vezes, para a indústria chegar num outro mercado, tu tem um tempo muito grande para poder fazer isso. Então, tem todo um processo ali que precisa seguir. Então, principalmente para a indústria, né, acaba sendo um problema. O Brasil não exporta serviço praticamente, então acaba que a gente tem essa prerrogativa aí, tá? Mas como o nosso principal produto não é da indústria, então, tecnicamente, a gente acaba não... É complexo, é ruim, lógico, tem setores, como eu falei, são muito afetados, mas no final, a gente ainda saiu meio que E esses setores que são afetados aí, existe algum outro tipo de mercado que eles possam explorar que não seja os Estados Unidos? Com certeza. Eu acho que o mundo, assim, o mundo globalizado, Cássio, ele permite que hoje a gente consiga explorar uma infinidade de mercados, né, que não tem a mesma potência industrial que é o Brasil, tá? Agora, claro, o que acontece? O Brasil, essa é uma visão muito minha, assim, de vir da indústria. Mas é por isso que a gente tá aqui, para passar a tua visão, né, Delci? Claro. A tua ótica do negócio. A tua ótica do negócio do comércio exterior, porque senão nós falamos aqui do nosso comércio local. Mas assim, como eu venho da indústria, então o que eu consigo enxergar, né? A gente, quando vai para fora tentar ofertar o nosso produto, nós como indústria tentar ofertar o nosso produto, nós temos uma dificuldade de ser competitivos. Porque a nossa indústria, ela não está num nível de modernidade que, por exemplo, você tem na China. A tecnologia ainda está atrasada. Então a gente o custo do Brasil é muito alto. Exatamente. Tributação, enfim, a gente sabe disso. Bom, vocês como contadores, vocês sabem muito bem como que nós funciona. Nós estávamos até falando nisso, abrindo um parênteses aqui, nós estávamos hoje conversando de uma pessoa que ganha muito bem dentro de uma empresa. Ele tem um ótimo salário, que até se a gente fosse analisar hoje pelo IBGE, ele é rico, certo, pelo salário que ele ganha. 15 mil reais é o salário dele. O IBGE tem isso como uma pessoa rica. Sobra para ele, na última linha, depois dos descontos do INSS, do Imposto de Renda na Fonte, sobra para ele 10 mil reais. 9.998 reais. Ou seja, 10 mil reais sobrou para ele. Os outros 5.002 reais são esses encargos. Bom, dito isso, quanto que custou esse funcionário para a empresa? 31 mil reais. Nossa. Ou seja, aquele mesmo funcionário que botou 10 mil reais no bolso lá, ele custou para a empresa 31 mil reais. Sim. Por quê? Porque a empresa paga o INSS, que dá 25%, 26%, mais o fundo de garantia. E aí tem mais todos os encargos paralelos, que é 13º, férias e outras cocitas mais que a gente sabe que está embutido, que vem paralelo, que é mais auxílio alimentação, mais isso, mais aquilo, mais... Quando tu olha assim, tudo isso é impactado diretamente no custo Brasil. E aí o funcionário que trabalha... e aí ele pega aqueles 9 mil, 10 mil reais, ele vai comprar o pãozinho lá, ele tem que pagar o imposto do pãozinho. Ele paga a luz, a internet, tem que pagar o imposto lá dentro, que ele já deixou quase a metade do dinheiro dele no imposto, e ele quando tudo que ele consumir, ele ainda vai pagar o imposto. E aí a gente sabe que no Brasil ainda tem mais um problema, que é tu tem que pagar um colégio particular pro teu filho. Tu tem que pagar um seguro do carro, uma vigilância privada. Tu tem que... plano de saúde. Então, o custo do Brasil é muito alto. Perfeito. Que isso encarece o produto. É isso aí. E aí, se tu fabrica o produto aqui, tu vai mandar ele lá para fora, os caras lá não tem esse custo. Então, fica muito caro, né? Agora, a matéria-prima, por sua vez, ela é barata aqui no Brasil. Por isso que o Brasil não faz produto, ele manda matéria-prima. Exatamente. Por isso que a gente acaba ficando muito refém, às vezes, dessa indústria, né, da indústria primária, do setor primário, que está a base, né, da nossa economia de comércio internacional, ela está ali. Mas, de fato, esse custo Brasil, e aí nós temos aí a questão logística, que a gente pode colocar, né, como outro fator também importante. Por exemplo, o Brasil ele tem ainda
tá? O número é bem assustador, assim, tá? Tem menos de 1% das empresas registradas no Brasil que fazem comércio internacional. Menos de 1%. Na verdade, esse número menos de 1% que faz comércio internacional. internacional. Das empresas brasileiras que são registradas, menos de 1% delas está habilitada ou faz regularmente alguma transação internacional. O que é um número extremamente baixo. O que me mostra também quanto a isso, tá? É um pouco de mentalidade, né? Porque o Brasil é um país continental. E a gente tem, imagina, para vender para o Nordeste, por exemplo, para o Norte do país, já é uma grande logística, né? Para quem está nos olhando e não sabe aqui, Canoas é no sul do Brasil. Ou seja, nós estamos no extremo sul do Brasil, nós estamos no cantinho desse enorme continente que é o Brasil, né? Exatamente. Então, muitas vezes para as empresas daqui, eu costumo falar, é mais fácil vender para o Uruguai, ou para o Paraguai, ou para o Chile até, ou para a Argentina, do que querer vender lá para o norte do país, né? Porque um frete, por exemplo, saindo daqui do Rio Grande do Sul para chegar no Uruguai, nós estamos falando de um dia de viagem, né? Sim. Uma noite está lá. Enquanto que se você for vender lá para o Norte e Nordeste, nós estamos falando de 15 dias. Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, só que o que acontece? Nós, eventualmente, a nossa indústria, o empresário, o industrial, às vezes ele não tem essa mentalidade de expandir para fora. E muito porque também no país, se for olhar bem, tu não necessariamente precisa. Né? Tem muitas empresas que eu conheço, de alguns segmentos aí, que se o cara está em São Paulo, ele está vendendo em São Paulo, já está suficiente, porque é um mercado muito grande, né? É um mercado gigante. Então, a gente tem algumas barreiras ali. Como o Brasil também não representa muito em termos de comércio internacional, de balança comercial, então nós temos pouca disponibilidade de frete para cá, nós temos aí o nosso custo de frete também para vir da China ou para exportar também acaba se tornando um pouco mais alto. Então tem várias barreiras ali que a gente precisa quebrar para poder chegar competitivo em alguns mercados. Porém, de toda forma, assim, olhando aqui para o Mercosul, por exemplo, nós somos uma potência de indústria, um exemplo a ser seguido, inclusive, né? Tanto é que você pega o próprio Uruguai mesmo, ele sofreu um processo de desindustrialização bastante forte, né? Alguns anos atrás. Sim, aí. Sim. Então acabou perdendo muita indústria. O próprio Chile também perdeu muita indústria. E aí o Brasil acaba sendo um importante parceiro comercial desses locais, né? A Argentina, infelizmente, com uma economia um pouco deficitária ainda. Balançou, né? Balançou. Até falando nisso, Johnny, que nós tivemos num congresso lá em São Paulo, há poucos dias atrás, e teve um economista, que eu não vou citar o nome, porque eu acho que não vem ao caso, e ele comentou sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, e aí ele fez uma comparação, que a cidade de São Paulo, só a cidade, tá falando do estado, sim, ela é maior do que muitos países da América do Sul, somente a cidade, ou seja, o Produto Interno Bruto da cidade de São Paulo é maior do que muitos países da América do Sul. Sim, com certeza. E depois ele disse assim, e o estado de São Paulo, ele só perde para o México, na América, pegando a América do Sul e América Central, ele só perde para o México, só o estado de São Paulo. E o Brasil todo é maior do que todos os países da América do Sul e Central juntos, tirando o México. É isso aí. O Brasil sozinho é maior do que todos esses países juntos, tirando o México. Belo indicador, né? É o indicador que nos dá ânimo. Nós estamos atravessando um período aí de incertezas, né? De incertezas políticas, incertezas econômicas, né? e tudo isso, tudo, né? Tributária, porque veio reforma tributária pela frente. Isso causa uma insegurança no empresário. Desconforto, né? Insegurança, desconforto. Só que a gente não pode se entregar, né? Porque a gente sabe que o empresário, ele precisa fazer com que o negócio dele continue a girar. A máquina não pode parar. Por isso até a minha pergunta, né, diante da atual situação, que oportunidades a gente consegue enxergar nisso, né? Isso aí. Então, voltando assim lá pro início, o que tu enxerga hoje, Giovanni, assim, como uma tendência de mercado?
tendência de mercado aí para o próximo ano, para os próximos 24 meses, Se é que 60 meses, se a gente consegue se é ter que dá uma... pra estimar, né? Olha na tua bolinha de cristal aí e nos dá um rumo. Sabe que ontem mesmo eu assisti uma palestra do professor da PUC, o Gustavo Moraes. E aí, justamente, no momento, ele abriu lá a bolinha de cristal dele para fazer uma previsão de dólar, né? Que é mais ou menos a ideia aqui, né? Perfeito, Porque justamente é algo bastante imprevisível, né? Comércio internacional, assim, ó, o que eu acredito de verdade, tá? Tá tendo um movimento bem forte, bem importante em relação a essa questão de cada país se fechar um pouco, né? E se proteger eventualmente de entrada de estrangeiros, de essa concorrência talvez desleal com o mercado. Agora, um dos fatores até, trazendo um pouco para dentro dessa palestra de ontem, que o professor explanou lá, foi bem interessante, porque ele estava demonstrando um gráfico, né? E até depois, eu não sei se tem como colocar aí na tela, e aí o professor que perdoe se depois a gente faz, tu passa para nós na edição, a gente bota. Coloca ali, né? Isso aí. E aí justamente esse gráfico mostrava como que no passado, na verdade, o mundo, o comercial, ele era todo focado no continente asiático, né? Perfeito. Ele estava todo focado no Oriente. Então, tu olha o gráfico assim, dos anos 1000, a magnitude do comércio internacional que tinha na China e na Índia, ele era muito maior do que todos os outros países e todos os outros continentes juntos. E o que está acontecendo agora? A China e a Índia, elas ficaram um pouco fora da Revolução Industrial. Então, a partir dos anos 1800, os Estados Unidos ganhou uma notoriedade muito grande, se tornou o principal ator dentro do comércio internacional. Porém, o que se vê agora é já um começo de uma expansão, novamente, da China, que a China já vem dominando muito do comércio global, e a Índia que começa a ter uma pequena participação, talvez aumentando um pouquinho ainda, mas nós, como a gente trabalha com comércio internacional, a gente já está vendo já a Índia como um grande potencial para o futuro, de grande parceiro comercial de outros países, né, dentro do contexto. Talvez a próxima China, porque pelo perfil que eles estão, a China já evoluiu muito, então a indústria já está muito tecnológica, a China já dominou o mercado, por exemplo, de automotivo. A China hoje tem muito modelo de carro, ela já tem muito fabricante. Iguais as grandes montadoras possuem, né? Até melhorados até. Exatamente. Assim, então a China ela já... mais baratos. Isso aí. Porque produz muito, então tem muita mão de obra. Tem muita mão de obra, tem recurso. Tem tecnologia. Então ele tem todos os fatores. A Índia ainda ela tem a mão de obra, que talvez não foi ainda totalmente preparada, tem uma indústria que talvez ainda não está 100% tecnológica, né? Mas ainda tem um potencial gigante para evoluir e para se tornar um grande produtor também nesse contexto de mundo. E claro que agora está havendo muitas manobras também para buscar enfraquecer um pouco a economia dos Estados Unidos, alguns países já deixando de querer ter o dólar como a moeda dominante. E aí pode ser que a gente veja, sim, agora nos próximos anos aí uma crescente muito grande e o mundo talvez se voltando novamente para o Oriente, e ao invés de o Ocidente estar dominando todo o mercado global. A pergunta que isso são variáveis. Mas tu, Giovanni, acredita nisso? É que a gente como empresário e do ramo do negócio, né? Olha, assim, ó, se eu acredito, apostaria nisso? Eu aposto. Eu aposto porque eu acho que a gente chegou num ponto, o Brasil mesmo, tá? Sim. O Brasil hoje nós temos uma mão de obra cara, tá? Vamos pegar aqui o nosso quadrado aqui. Nós temos uma mão de obra cara, só que nós não chegamos num ponto dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, que se qualificou, que atualizou tudo, que tem uma boa infraestrutura, que tem tudo aquilo que o senhor falou que nós precisamos pagar ainda 2 vezes, né? Então eles chegaram num ponto onde eles conseguem ou ter uma assistência pública ou privada, mas eles conseguem se manter em relação a isso, ter um custo de vida, se for olhar número por número, até mais baixo do que nós. E aí no final das contas eu acho que nós, aqui no Brasil, a gente acabou ficando um pouco refém da commodity, né? Então o que a gente precisaria, cara? Precisa ter políticas públicas que incentivem que a gente invista muito na indústria,
para a gente, né, se tornar um expoente nesse contexto, tá? Mas eu acredito que de verdade o mundo ele deverá ser mais globalizado, talvez menos dependente, por exemplo, hoje dos Estados Unidos, como é o que acontece hoje, e talvez muito mais voltado para o Oriente. Então, muito possivelmente a China, a Índia, outros países asiáticos aí que deverão se tornar grandes parceiros comerciais. Enfim, e tem ideologias políticas, tem outros fatores ali que envolvem e que talvez a gente possa ficar um pouco preocupado. A gente precisa entender como que a gente pode aproveitar isso, né? Perfeito. Perfeito. E até por falar em como que a gente pode aproveitar isso e entrando já no assunto que é o nosso tema principal de exportação, né? Tu falou os mercados hoje que estão mais abertos, mas eles estão abertos para importação ou exportação? Ou seja, estão abertos para mim exportar para lá ou eles estão ou para nós comprarmos deles? Então, porque eu como empresário aqui, lógico, eu posso trazer alguns produtos de lá, se eu for comerciante, eu posso trazer esse produto. E aí eu vou precisar do teu trabalho, Giovanni. Exatamente. Contratar para buscar. E o vice-versa também. Ou seja, se eu quiser exportar esses produtos, eu também vou precisar do teu trabalho. Então, mas na ideia de que eu quero entrar nesse mercado, não importa importando ou exportando, qual é que seriam os primeiros passos como empresário para mim entrar nesse mundo? Perfeito. Até completando a tua pergunta, numa outra conversa que a gente teve aqui, foi um podcast, inclusive, que a gente gravou, né? A gente citou alguns exemplos, né? De que existem possibilidades para empresários aí que eles não entenderam ainda, né? Que achando profissionais como o Giovanni, eles conseguem dar um ganho no seu negócio com indicadores assim que a gente não consegue nem colocar aqui na mesa, de tão grandes. Por quê? Porque às vezes tu vai comprar um produto lá que a margem, importar um produto de fora, né? Que custe 15, 20% do custo dele aqui no Brasil hoje. Então é isso até que tu seguir a tua resposta, segue nessa linha, porque aquela conversa que a gente teve lá foi muito esclarecedor para muita gente. Como a gente está num outro momento aqui, eu acho que vai ajudar bastante, faz sentido. Bacana. Né? Assim, a China, por exemplo, é um país muito consumista. Tá? Então, bom, a China vai se tornar o grande expoente mundial de comércio internacional. Beleza, eu preciso vender para a China. Então eu preciso começar a encontrar formas que eu não só necessariamente eu importar da China. Porque hoje quando a gente fala em China, a gente pensa em quê? Importação, né? Mas não necessariamente. A China ela também compra muito, e compra muita coisa do Brasil. Agora, na China não se toma café, tá? Não se tomava café. Um chá. Mas agora já tem o chinês ele está começando a ganhar mais dinheiro, ele está ficando mais sofisticado, ele está vendo o nosso tipo de cultura e ele está começando a entender que tem coisas legais aí que eu posso usar. Então, café, por exemplo, nos últimos anos a gente fez alguns estudos aí que mostram que está crescendo a importação de café na China, né? O que precisa para eu começar a importar? A primeira coisa, a gente precisa definir e fazer uma análise de viabilidade. Tá? Seja para importar ou seja para exportar, a gente precisa entender o que eu tenho e fazer uma análise de quem compra, quem podem ser parceiros comerciais. O meu produto ele serve para aquele determinado país. Porque, por exemplo, vamos falar, separar em tópicos, né? Importação e exportação, porque senão a gente acaba tendo se perdendo, né? Você acaba se perdendo ali. Mas para eu exportar, o que eu tenho para exportar? O que eu produzo? Produzo uma peça para a indústria. Tá bom. Aonde que tem essa indústria que é muito forte, que poderia usar esse produto? Então a gente precisa fazer uma pesquisa primeiro. Aonde que existe essa indústria, de quem que eles estão comprando? Por exemplo, pode ser que... tu faz isso, Giovanni? Isso é uma parte do meu trabalho. Perfeito, é importante saber. Então, aí que tu pode contribuir com o empresário. Exatamente. Então, entendendo primeiro, qual é um potencial mercado para mim? Bom, desse potencial mercado que existe, quem são os principais compradores? Aí, depois de eu entender os principais compradores, estou competitivo para estar lá? E se não estou, o que eu preciso fazer? Né? E aí tem algumas maneiras da gente nos tornarmos competitivos ou chegarmos. E aí vou citar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma empresa que ela queira fazer uma exportação, mas para exportar ela precisa ter melhores custos. Né? Então, a importação ela poderia ser uma estratégia também para você conseguir diminuir a tua margem diminuir o teu custo, aumentar a tua margem de lucro
e assim tu ser mais competitivo lá fora, por exemplo. Então, vamos falar agora de importação. Também, da mesma forma, encontrar um fornecedor que tenha aquilo que eu preciso importar, por exemplo, matéria-prima. Matéria-prima para a indústria, se você conseguir lá uma redução de 10%, 15%, é muito relevante, não é? Para uma indústria conseguir reduzir o custo de matéria-prima é algo super relevante. 10% às vezes até menos. Eu tenho clientes que até por menos do que isso, né, consideram a importação como factível. Se eu estou num segmento de distribuição, compro e revendo um produto, então se eu tiver margens ali entre 30% e 50%, são margens muito interessantes já para começar a fazer uma importação. E nós temos muitos segmentos aí, segmentos de autopeça, por exemplo, é um segmento que ainda, ele é bastante explorado já, mas mesmo assim ainda tem muita oportunidade, porque é um mercado gigantesco que a gente tem no Brasil, e até o que eu citei o exemplo daquela vez, tem produtos que a gente consegue até 70% ou mais de redução em relação ao mercado nacional. Só precisa de volume, né? Tudo tem uma contrapartida, né? Perfeito. Então, assim, para eu conseguir a melhor condição, eu preciso comprar um maior volume. E aí, dependendo do segmento, porque tem segmentos também que você não precisa ter um grande volume para conseguir importar. Vou dar um exemplo que ele comentou assim, por exemplo, se eu quero buscar essa xícara aqui, importar ela, né? Ele explicou, até vou ajudar aqui, que ele pode importar aqui uma amostra para nós entender se o produto realmente ele é bom mesmo, se ele é o produto que eu quero, né? Isso. E depois da amostra eu posso ir para um grande negócio maior. É esse tipo de trabalho aí que o teu negócio hoje pode ajudar os empresários. Exatamente, porque a gente precisa validar esse fornecedor, né? Validar o fornecedor. Exatamente. Antes de a gente ir propor uma importação com um grande volume, a gente sempre faz uma validação. Então valida o custo, valida se aquele cara realmente atende o que ele está dizendo. Eu tenho parceiros, então escritórios parceiros na China que vão até a empresa, vão detalhar um relatório com foto, com imagem, dando uma nota para aquele fornecedor também, para que a gente tenha certeza de que aquele negócio é sólido, existe, ele exporta. Legal. Então tem muitas oportunidades nesse sentido. Agora, por exemplo, tenho algumas importações chegando, só para citar uns exemplos, né? De pincéis, trincha de pintura, sabe? Que é uma importação bem interessante também, lá para Minas Gerais. E aqui, próximo nosso aqui, tem uma importação de máquina de lavar. Dessas... são máquinas industriais, né? Para lavanderia industrial, mas também nós identificamos uma oportunidade bem interessante para essas máquinas de lava e seca, para franquias que tem nos postos de gasolina. Isso, né? para um novo self-service, né? Isso, é um novo negócio aí de lavanderias. Lavanderias, exatamente. É o novo e velho, né? Porque é um negócio que já existia e hoje voltou a... Mas está muito em alta e é um tipo de produto que se você importar da China, você vai ter uma rentabilidade muito importante. Vou esquecer depois de botar o arroba dele, né? Sim, não, isso vai ficar embaixo. Das redes aí pra gente poder... Até nós estávamos comentando antes fora do ar ali, que eu indiquei o Giovanni para um cliente nosso, que eu não vou também citar o nome aqui, porque também não nos autorizou a isso, então não precisa, mas que já fecharam um negócio de uma exportação para o Uruguai. Então, dito esse exemplo, isso aconteceu hoje, né? Hoje. Foi. E de um valor realmente significativo. São mercados próximos e que nem estava falando, ou seja, ganha na questão de às vezes que é mais vantagem até do que do mercado interno. Perfeito. É uma questão de transportes. Porque para exportar, por exemplo, você não tem imposto, né? Via de regra, você não tem imposto para exportação, né? Você tem incentivo para exportar. Então, poxa, se eu não pago o imposto para exportar, então quer dizer, lógico que isso é um incentivo também para eu ser mais competitivo lá fora, né? Se eu tenho uma produção que ela... e um tipo de produto, às vezes, muito específico, que nem o caso desse cliente, se a gente pegar, ele é um produto muito específico, ele é algo que é feito sob medida para a indústria, né? Uma solução para a indústria que é feita sob medida. Então, não tem por que eu não ofertar esse produto, seja no Uruguai, seja na Argentina, seja em outros países que estão aqui perto, É isso aí. que vão nos trazer uma boa rentabilidade, né? E assim, qual é hoje uma das maiores dificuldades que o empresário enfrenta? Nós estávamos falando assim, qual é a maior dificuldade dele na hora que ele quer fazer uma
uma exportação, por exemplo. Não vamos nem falar da importação. Vamos falar da exportação. Eu tenho um produto e eu quero levar esse produto lá para fora. Ele já viu que o produto dele é competitivo, porque vai chegar lá fora com um preço bom, mas aí vem a parte burocrática. Qual é a maior dificuldade que ele enfrenta nesse momento? Olha, Dulce, eu vou dizer que a maior dificuldade é a falta de conhecimento. É não ter um profissional, Giovanni, que consiga esclarecer ele de todas as suas perguntas, dúvidas e incertezas. E qual é o maior erro que ele comete nesse momento que ele não, já que ele não tem o conhecimento, para meter o pé pelas mãos é rapidinho, né? Eu acho que o principal assim, erro que pode cometer é não negociar bem, é não ter uma boa negociação com o fornecedor. Um erro que eu vejo muito comum, tá? É uma confusão, porque no Brasil hoje, eu não sei se vocês vão estar muito a par dos termos, mas quando você faz uma venda FOB aqui no Brasil, por exemplo, né? FOB aqui no Brasil, basicamente você disponibiliza a mercadoria para o seu cliente vir na sua fábrica, coletar e levar embora. Perfeito. O FOB no comércio internacional ele é diferente, ele representa outra coisa. Então tem algo que se chama Incoterms. E os Incoterms são o tipo de negociação que tu vai ter com o teu cliente ou com o teu fornecedor. E isso precisa estar muito bem alinhado, muito bem declarado. Porque, por exemplo, assim, o Incoterm ele define quem é o responsável por cada etapa do processo. Quem é responsável pela documentação? Quem é responsável, por exemplo, para levar a mercadoria até o porto? Quem é responsável pelo frete, pelo seguro da mercadoria? Quem é responsável pela documentação de entrada no país de destino? E esse é um fator extremamente relevante. Se tu não estiver atento a isso, aí tu pode ter um prejuízo muito grande. Essa era a minha próxima pergunta, Cássio, que estava aqui na questão logística, né? Que aí tu antecipou isso, que é questão logística, ou seja, toda essa parte do tem o produto, tem o comprador lá fora, agora como é que eu vou, como é que ele vai chegar lá? Ele tem toda uma logística para chegar lá, e a documentação está ali no meio, mas tem tantas outras formas, tantas outras questões ali embarcadas também para o produto sair da minha empresa e bater lá no que me comprou lá no exterior. Lá. Isso. Por isso que tem que ser bem negociado, né? Porque vamos imaginar assim, uma negociação onde você vai ter um frete marítimo. Poxa, frete marítimo. Então, negociei com o fornecedor. O frete marítimo, assim, depende do volume de mercadoria, mas num container ele vai representar lá 2% do valor total da tua venda. Então, é praticamente irrelevante. Mas quando chega lá no país, aí tu vai ter... Quando chega no país de destino, tu tem os impostos, tu tem toda a parte documental que você vai precisar fazer. Eventualmente pode ter algumas obrigações acessórias ali que é de praxe, né? Que pode gerar tempo, né? Tempo, custo, às vezes, sei lá, demora para você fazer um desembaraço aduaneiro e a mercadoria fica no porto, e se essa responsabilidade ainda está contigo, e aí tu não tá lá para resolver, ou tu não tem o parceiro certo para resolver, então tudo isso aí pode gerar um custo que não está previsto. Por mais que tu faça uma previsão, pode ser que aquele custo ali ele extrapole bastante, né? Então, negociar corretamente, conhecer bem os tipos de relação que tem na comercialização internacional. Então, tá muito atento. Então, para qualquer pessoa que for fazer, obviamente, se estiver bem assessorado com nós, com a nossa empresa, com certeza a gente vai conseguir contribuir para que faça a melhor negociação. Agora, se caso queira estudar um pouquinho, Incoterms, isso é o que vai definir o tipo de negociação e quem é responsável pelo que no processo de importação, seja de importação, seja de exportação, né? Mas é bem importante. Os empresários procuram um contador, né? Assim, tem que procurar alguém que te dê as respostas. O cara não consegue saber de tudo, né? É isso aí. E a parte de importação e exportação, eu acredito que é a mesma regra, né? Mesma lógica. Mesma lógica. Bom, Cássio, para mim eu tirei as dúvidas, ou seja, as minhas questões que estavam aqui, elas basicamente foram todas respondidas. A maioria delas eu nem precisei perguntar, já foi sendo colocado pelo Giovanni meio que de uma forma direta. Objetiva, né? Objetiva, clara. E quem está nos assistindo, nós vamos deixar agora o nosso link de acesso,
que a pessoa pode clicar ali e colocar dúvidas, que daí a gente repassa pro Giovanni, e o Giovanni já vai também interagir junto, e ao mesmo tempo deixar que nós lá da Decolves Business, que é bem mais que contabilidade, Perfeito, do qual o Giovanni é o nosso parceiro lá, quiser, pode agendar uma reunião lá no escritório mesmo, e a gente vai ajudar na importação, na exportação. O próprio cowork aqui, né? Exatamente. Então, completando, né, Delci, por isso, Delci, que nós somos bem mais contabilidade. Por isso que aqui onde... nessa aqui não tá, mas o nosso slogan aqui diz bem mais contabilidade, né? Aqui não ficou muito pequenininho. Por quê, né? Porque contabilidade bem feita é o dever de todo contador, né? A gente não se compara com contadores, porque os contadores têm que ser os mesmos profissionais, né? Agora, trazer conteúdo desse tipo aqui para ajudar empresários, trazer profissionais com conhecimento, né? Isso aqui é um dos nossos diferenciais, né? Isso aí. É trazer informação, conhecimento com o especialista. Giovanni, muito obrigado pela tua presença aí. Putz, é o segundo já, né? Que a gente participa junto e... Putz, foi muito bom. Que seja o segundo de muitos ainda. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade, eu aprecio muito o trabalho de vocês. Quanto mais eu conheço, inclusive, a gente se conheceu não faz muito tempo, né, seu Delci? É verdade. Mas quanto mais eu conheço aqui a estrutura e o quanto de coisas vocês estão agregando para próximo de vocês, as confrarias e todo o processo aí, eu fico mais impressionado e quero cada vez mais estar junto aí com vocês. Então, de fato, me coloco totalmente à disposição para a gente abrir a mentalidade aí dos empresários para que a gente possa e o empresário precisa que ele está se sentindo meio abandonado, tá? Porque as coisas do jeito que estão acontecendo, aquilo que nós estávamos falando de brigas políticas, essa incerteza econômica e tudo isso, o empresário está meio desprotegido, né? E nós temos aqui para ajudá-lo, tá? É bem isso, está retraído, ele está com medo. Nós temos que ajudá-lo para que ele não esmoreça. Ele tem que levantar a cabeça e enfrentar essa tempestade de frente. Então, por quê? Porque é assim que tu vai sair fortalecido lá na frente. Eu até falei uma frase para um amigo nosso aí, pro Leandro, esses dias, e é uma frase que para mim faz muito sentido, tá? Porque foi justamente nesse ponto aí onde estava toda essa questão aí, geopolítica acontecendo, a taxação do Brasil e tal. E no contexto de geopolítica internacional, é muito interessante, porque a frase que eu quero deixar para vocês é o seguinte: tudo pode acontecer nesse contexto aí, inclusive nada. Perfeito. Então, quer dizer, pode ser um grande problema, como pode não acontecer nada e daqui a 2 meses essa tempestade aí passar e a gente deixou muitas vezes de fazer alguma coisa que precisava fazer por causa de um medo que... E o nada é para trás, né? Ou seja, existe uma correnteza. E se tu tá nadando contra a correnteza, na pior das hipóteses, tu não sai do lugar. Na melhor, né? Não, na pior das hipóteses, tu não sai do lugar. Na melhor, tu vai avançar um pouquinho. Mas na pior das hipóteses, tu não sai do lugar. Agora, se tu parar de bater braço e perna, tu vai cair. Vai embora. Então, o não fazer nada não existe. Exatamente. Tu vai, se tu não se mexer, tu vai cair. Exatamente. Tu vai retroceder. Exatamente. Então, é hora de bater perna e braço mais do que antes e tentar ir avançando mesmo contra a correnteza. Buscar alternativas. E aí quando essa correnteza diminuir, nós já estamos mais à frente. Isso aí. Eu quero deixar um convite então, último ponto. Nós estamos montando um grupo que vai para a China no ano que vem, tá? Nós temos um que foi agora agora início de outubro, tem uma feira que se chama Canton Fair, que é uma feira, a maior feira de negócios do mundo, acontece na China, inclusive, e pro ano que vem nós estamos montando grupos aí pra gente levar empresários, então fica o convite, quem tiver interesse, nos chama aí pra gente conversar. Depois tu nos passa as datas certinho, que Perfeito. Nós vamos colocar também aqui abaixo as datas dessa ida pra China e vamos ajudar nessa formação. Vamos acompanhar. É importantíssimo. E se der, a Decolves vai estar junto. Olha aí, ó. Tá? Gostei. Muito show. Então tá. Obrigado. Agradeço a todos os ouvintes e até o próximo. Tchau.